canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e este é o Momento IBAD. Nós estamos comentando o capítulo 5 da unidade 1 dos livros poéticos. Isso mesmo, nós estamos encerrando o nosso comentário sobre o livro de Jó. Nós estamos aqui na página de número 51, o tema A Soberania Divina. Nós vamos ver do capítulo 38 ao 42 o encontro de Deus com o seu servo. Nós vamos ver também a vitória de Jó. E nós vemos aqui quais são os segredos do encontro com Deus. Nós vemos que o maior desejo de Jó era se encontrar com Deus para fazer algumas perguntas referente ao seu sofrimento. Jó tinha o desejo de compreender o porquê do seu sofrimento. E nós vemos que ele diz que ainda que a pele dele fosse consumida, ele sabia que ao encontrar com Deus tudo iria mudar. E esse encontro aconteceu de forma mais inesperada possível. O Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Num primeiro momento, ao levantar os olhos, ele poderia imaginar o pior, mas o relato sobre esse encontro mostra segredos de Deus, os quais surpreende até mesmo nos quais surpreende até mesmo o mais sábio dos crentes. E um dos primeiros segredos é a humildade de Deus, porque Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele tem a humildade de trocar o seu trono de glória para falar com o homem. Nós vamos ver que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele nos fala sobre isso, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele desceu e habitou entre nós. Então nós vemos que Deus, ele demonstra aqui para Jó uma grande humildade. E é interessante que Deus ele aparece em forma de um redemoinho, mas aquilo que poderia ser um símbolo de uma tempestade, aquilo que poderia ser um símbolo de uma devastação, é Deus aparecendo, mostrando que até mesmo no meio de algo devastador, Deus ele pode estar presente e estar no controle de todas as coisas. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui em Jó é a humildade de Deus, porque quando Deus vem a Jó no meio da tempestade, ele estava querendo mostrar que trabalha na destruição e dela faz surgir ordem. Nós vemos no início da criação que a terra era vazia, sem forma, e Deus vem e coloca ordem e organiza tudo. Então Deus, ele é um Deus poderoso, mas é um Deus humilde e tem contato sim com a sua criação. Uma outra surpresa que o Senhor dá a Jó, e a todos que leem esse livro, é o fato de Deus não responder a Jó. Nós vamos ver que ao invés de Deus ele responder, Deus ele faz perguntas. Mas essas perguntas, elas são feitas para revelar o mistério de Deus. Então Deus ele tem uma forma de trabalhar que nós não compreendemos. Nós já estudamos aqui que Deus, ele não vê como vê o homem. Deus ele tem uma outra forma de olhar, uma outra forma de comunicar, e nós, muitas das vezes, nós não compreendemos. Então Deus ele mostra, através das suas perguntas, Deus vai mostrando e se revelando a Jó. Em cada pergunta que Deus faz, nós vamos ver no decorrer da nossa fala, que em cada pergunta que Deus faz, Deus está revelando a Jó a sua grandeza e o seu poder dentro desse universo tão grande. Então nós estamos na página 53, que trata do caráter teológico das perguntas feitas por Deus. Nós já comentamos que dentro das 71 perguntas que Deus fez, para mostrar a sua grandiosidade para Jó. Então em cada uma dessas perguntas Deus está mostrando. E a primeira pergunta ele diz o seguinte: quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse que escurece ou tenta esconder os meus desígnios, os meus preceitos, a minha vontade? Quem é esse? Você tem explicação para isso, Jó? Então Deus ele estava diante dessa questão, nós podemos concluir que o Altíssimo ele estava dizendo a Jó que tudo que acontece ou tudo que acontecera com ele tinha sido aprovado previamente por um conselho
e nada fugia dos planos divinos. Com a primeira pergunta, Deus estava defendendo a sua autoridade, sua sabedoria nas decisões sobre os acontecimentos. Então é aquilo que eu já disse. Deus, através das suas perguntas, Deus estava mostrando a Jó a grandeza do Altíssimo. Conciliando Jó 32 com Jó capítulo 1. No primeiro capítulo de Jó nós vimos quem apresentou o plano para a desgraça de Jó foi Satanás. Deus diz ao seu servo que tudo foi realizado pela sua vontade. Isso gera dúvida, porque nós vemos lá no capítulo 1 que a ideia não foi de Deus, a ideia foi de Satanás. Mas o que Deus queria mostrar com isso? Por que Deus diz que foi tudo de acordo com o seu desígnio? É porque ele permitiu que tudo acontecesse. Nada aconteceu sem que ele permitisse. Nós vamos ver na página 54 que em sua presciência, ou seu conhecimento antecipado, o Criador ele sabe de tudo o que acontece e através da sua vontade pode aprovar ou não determinado acontecimento. Não queremos defender aqui o determinismo histórico, doutrina que afirma que o Senhor já determinou tudo o que aconteceria. Aqui existe um contraste muito grande, por quê? Porque Deus demonstra que sabia todas as coisas, porque Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente, e por ser onisciente, ele conhece, ele é sabedor de todas as coisas. É um tema bastante complexo quando nós falamos sobre essa soberania de Deus, porque alguns acreditam que Deus, desde o seu nascimento, ele desenhou como seria toda a sua vida. Mas nós acreditamos que Deus ele sabe, não porque ele projetou e quis assim, mas porque ele conhece o passado, o presente e o futuro. No livro de Jó aprendemos que, aí nós vemos o gráfico, primeiro, Deus não age de acordo com os padrões humanos. Também aprendemos que o Altíssimo não se compromete a responder às nossas perguntas. Aprendemos que o Eterno é o único capaz de ser louvado diante do sofrimento. E também aprendemos que o Senhor aprova até o sofrimento, se este resultar em seu louvor. Então é isso que nós aprendemos no livro de Jó. Deus reina na terra. Aqui nós vemos que em Jó 38 o Senhor convida seu servo a responder as perguntas seguintes. Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, e tu me responderás. A partir deste momento, o que houve na realidade foi uma tempestade de 71 perguntas. Nós estamos na página 55. Nós vemos que essas perguntas não foram respondidas pelo servo de Deus. Jó não deu conta, pois ninguém, exceto o próprio Deus, daria conta de responder aquelas perguntas. No capítulo 38, nós vemos que Deus convida Jó a falar sobre o passado eterno. E com isso Deus mostra que o homem é nada. Porque quando Deus ele chega a Jó e fala, onde você estava quando eu estava construindo o mundo? Quer dizer, quem vai ter resposta para isso? Quem vai saber falar sobre a eternidade passada? Você daria conta? Nós muitas das vezes não temos condições de falar nem da nossa própria história. Depois do nosso nascimento, nós temos muitos questionamentos e muitas dúvidas e muitas informações que nós não temos. Agora imagina falar de um passado tão remoto. No capítulo número 38, verso 8 até o 11, o Senhor ele fala sobre os limites que ele colocou sobre o mar, de forma que o mar, a água do mar, ela não sobe, ela não passa daquilo, é o limite que ele colocou. E aqui Deus fala, nós vamos ver no decorrer aqui, que Deus ele vai mostrando tudo que ele fez no universo. E quando você para olhar o universo, não tem como não contemplar a grandeza de Deus. Porque imagina o limite que Deus pôs às estrelas, o limite que Deus pôs ao mar. Quando nós olhamos para o nosso próprio corpo, a forma que o nosso corpo ele é desenvolvido, a forma em que o nosso corpo se movimenta, que o nosso corpo age, nós vemos que tudo isso não tem como não ter um ser de um poder muito além da nossa compreensão para concluir tudo isso. E eu costumo dizer o seguinte, nós acreditamos num Deus que criou tudo isso, e muitas das vezes nós não conseguimos acreditar num Deus que cura uma dor de cabeça, ou um Deus que pode prover o nosso alimento no dia de hoje. Mas nós sabemos que o nosso Deus ele é capaz de todas as coisas. Basta tão somente a gente confiar
e acreditar na grandeza dele. Nós vamos ver aqui na página de número 56, nas 71 perguntas que Deus fez a Jó, ele revela algumas coisas. Nós vamos ver que ele revela que as suas decisões sobre o que acontece aos justos, ele revela também o seu poder sobre a criação, ele revela a sua sabedoria revelada em suas criaturas. Nós vemos também o seu propósito com o sofrimento. Deus revela a sua transcendência e infinitude, também a intimidade com as suas criaturas, e Deus revela o seu controle sobre as situações mais adversas. São algumas das coisas que Deus revela através dos seus questionamentos a Jó. Estamos na página 57, nós vamos ver que no capítulo 39 do livro de Jó, Deus, por meio de 17 perguntas, ele enfatiza a sua intimidade total com a sua criatura e o seu cuidado com os animais, a ponto de preparar morada para cada um deles. Nesse capítulo, o Eterno dá a entender que analisa cada ação de suas criaturas. Então nós vamos ver que Deus, ele demonstra todo o seu poder e o seu cuidado com a sua criatura, com aqueles que ele criou. Isso não só um homem, mas com toda a criação. Nós vemos aqui um pouco atrás que Deus, ele faz uma pergunta para Jó: caças a presa para a leoa e satisfazes a fome dos filhos do leão? Aqui nós vemos ele perguntando também: quem prepara aos corvos o seu alimento quando aos seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Então aqui Deus, ele vai mostrando que é ele quem cuida de tudo no universo, de todos os seres, de toda a sua criatura. Nós vemos que lá embaixo Deus fala sobre a inteligência do gavião. Ele fala que ele privou a avestruz de entendimento. E quando olhamos para toda natureza, nós vemos o Todo-Poderoso. É aquilo que os cientistas chamam de instinto animal, nós chamamos de inteligência divina em cada criatura. Ainda na página 57, nós vamos ver que Jó reconhece a sua insignificância. No capítulo 40 de Jó, começa com a pergunta de número 53, e nela Deus reafirma sua superioridade diante dos mortais. Quem contente com o Todo-Poderoso e o ensinará? Quem assim arguir a Deus, responda a estas coisas. Após esse questionamento, há um parênteses na fala do Altíssimo, pois Jó pela primeira vez se dirige ao Senhor e em sua fala confessa sua insignificância diante da grandeza do seu Criador. E mesmo tendo sido considerado justo, reconhece que é indigno diante do Eterno. Então nós vemos que mesmo que Deus havia considerado Jó como justo, mas Jó, ele se considera indigno diante do Eterno. E essa é uma lição para nossas vidas, porque muitas das vezes nós temos a impressão de que somos alguma coisa, e realmente somos criaturas de Deus, dependemos dele, porque ele é o Criador e nós somos a criatura. Após a fala de Jó, o Senhor, ele pontua a sua justiça no capítulo 40 e o verso 8, e ele nos próximos 7 versículos, ele, com o objetivo de mostrar a pequenez humana, o Altíssimo, ele desafia Jó a se colocar no lugar de Deus, e diz o seguinte: então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dará vitória. Deus diz para Jó: se você se colocar no meu lugar e tiver poder para estar no meu lugar, para agir da forma que eu ajo, então eu vou te dizer que a sua mão direita te dá vitória. Caso contrário, eu estou te provando que toda vitória vem apenas através de mim. E no capítulo 41, o Senhor desafia Jó na pergunta de número 58. Ele convida Jó a pescar com o anzol o Leviatã. Aqui, irmãos, nós vemos que o Leviatã era um animal marinho, um dos mais temíveis por todos os homens. Era um animal que causava destruição por onde ele passava. Então Deus desafia Jó a pescar esse animal com o anzol. Então Deus, ele vai mostrando através do questionamento, ele vai levando Jó a compreender
a sua pequenez. Nós vamos ver aqui, através do sofrimento, o justo pode ter a visão ampliada sobre Deus, resultado do encontro com Deus. No capítulo 38, 41, o Senhor atingiu seu objetivo ao mostrar toda a sua capacidade em controlar situações e todo o seu poder para executar seus decretos e realizar a sua vontade. Estamos agora na página número 59. Nós percebemos que Jó ele estava atento aos questionamentos divinos e que eles ampliaram a sua visão sobre Deus. É por isso que ele diz no capítulo 42, verso 5, ele diz o seguinte: com os ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Como nós já dissemos lá atrás, depois de todo esse sofrimento, Jó, ele chega diante de Deus e ele mostra que ele já tinha conhecimento, como nós aprendemos. Ele tinha o conhecimento de ouvir falar, ele tinha o conhecimento que foi passado de geração a geração. No entanto, agora ele pôde contemplar com seus olhos toda a grandeza de Deus. Através de cada questionamento, através do seu sofrimento, ele percebeu quão grande é o nosso Deus. Diante da revelação de Deus, nós descobrimos a nossa insignificância diante da grandeza de Deus. Também descobrimos que o nosso conhecimento sobre Deus é pequeno diante da sua infinitude. E por fim, nós aprendemos que o perdão é o caminho para a vitória. E agora nós vamos ver a restauração de Jó. A restauração de Jó acontece exatamente no momento em que ele ora pelos seus amigos. Exatamente no momento em que ele perdoa os seus amigos, é que ele recebe a vitória de Deus. Após as perguntas e o reconhecimento de Jó sobre a sua pequenez, Deus lhe restaurou tudo o que ele perdera. Nós vamos ver no capítulo 42, o verso 10, que Deus ele mudou o cativeiro, a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. No momento em que ele perdoou seus amigos, em que ele orou pelos seus amigos, Deus restituiu para ele tudo de volta. Concluímos com tudo que foi exposto que quando lemos o livro de Jó sobre o ponto de vista do louvor ao Eterno e de sua grandiosidade, aprendemos diversas coisas. Uma delas é que não devemos vivenciar circunstâncias da nossa vida, mas sim objetivos dela. Quer dizer, não analise o que está acontecendo, mas qual é o objetivo do que está acontecendo. Um outro aprendizado é que todos os nossos questionamentos perdem o significado diante de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Ele deixou de lado todos os seus questionamentos e passou a louvar a Deus. Nós aprendemos também que quando Deus mostra ao homem quem ele é, o efeito destruidor do sofrimento passa a ser nada. Por quê? Porque nós passamos a olhar muito mais para a grandeza de Deus e esquecemos de todo o sofrimento. Assim como Paulo e Silas dentro da prisão, é mais ou menos assim que acontece. Nós estamos, às vezes, em momentos difíceis, mas nós temos confiança que Deus, ele tem cuidado. Então, o sofrimento, ele passa a ser substituído pela presença restauradora de Deus. Então, nós concluímos esse livro excepcional, que é o livro de Jó. Aprendemos muito com ele. E agora nós vamos partir para o livro de Salmos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.